Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Bom pessoal, continuando aí nossa bateria de questões, tá? Vamos agora resolver a questão número 3, tá? Estamos aí na sequência, fiz a questão 1 e 2 da aula passada, né? Uma questão de velocidade média da UERJ, uma questão da Mackenzie sobre dinâmica circular, e agora vamos para uma questão sobre termologia, tá? Questão de trocas de calor, também do vestibular da UERJ, tá? Essas questões são questões, como eu falei nos últimos vídeos, para você ganhar embasamento em física, tá? Você que não tem base em física, é importante você pegar essas questões de nível mais fácil, tá? Em comparação a provas, por exemplo, de IME, ITA, SPSEC, tá? Então é bom você pegar questões mais com nível mais baixo em relação a esses vestibulares que eu citei, para você ganhar esse embasamento. Beleza? Agora vamos para a questão número 3, questão sobre princípio das trocas de calor. Já deixa seu like aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos nessa. Gente, a questão 3 vai falar o seguinte, ó. Acompanha aí. Para explicar o princípio das trocas de calor, ó, princípio das trocas de calor, na questão de termologia, tá? Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Gente, então olha só. O que acontece? Você vai ter aqui um recipiente, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui melhor, pessoal. Vamos lá. Tá aqui uma borracha. Deixa eu colocar aqui melhor. Pessoal, olha só. Aqui você vai ter o recipiente, tá? Imagina que isso aqui é um recipiente isolado, tá? Esse recipiente isolado. É um sistema isolado, que a gente chama aqui, ó, sistema isolado. O que é um sistema isolado? Pessoal, um sistema isolado, termicamente falando, sistema isolado é aquele sistema onde a troca de calor que vai acontecer aqui dentro é unicamente entre os dois corpos, ou seja, o meio externo, tá? Ele não vai participar dessa troca de calor que vai acontecer aqui entre a água quente e a água fria. Então a gente diz que esse sistema aqui, ele é um sistema isolado. Então quando se fala em sistema isolado, é um sistema no qual a troca de calor é unicamente entre os corpos que fazem parte do sistema, né? Que fazem parte, na verdade, que está dentro do recipiente, tá? Inclusive o próprio recipiente também não vai fazer parte, não vai participar dessa troca de calor. Essa troca de calor, pessoal, é unicamente entre a água quente e a água fria. Show? Bom, a segunda parte é o seguinte, pessoal. Ele diz que a água quente, né, está na temperatura de 80 graus Celsius e a água fria está na temperatura de 10 graus Celsius. Bom, e aí o que vai acontecer? Ó? Nota, como eu tenho um corpo quente e um corpo frio, a definição de calor é o seguinte: calor é um fluxo de energia que passa sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? É o que diz a termodinâmica. A termodinâmica diz que espontaneamente um corpo quente flui, né? Ele transfere, tá? Parte da sua energia térmica para o corpo de menor temperatura. Então, o que acontece? Se eu for desenhar aqui do lado, só para você entender melhor, eu vou ter, por exemplo, esse corpo aqui, né? A gente vai ter aqui água quente, tá? Vou pegar aqui o exemplo da própria questão, água quente. E aqui eu tenho água fria, pessoal. Ó, água fria. Sendo que a água quente está a 80 graus Celsius, a água fria está a 10 graus Celsius. E aí, como o calor ele flui espontaneamente do corpo quente para o corpo mais frio, ó, você vai ter um fluxo de energia, tá? Transitando do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é a definição de calor, certo? Como o corpo quente ele transfere energia térmica, como a energia térmica está fluindo do corpo quente para o corpo mais frio, a sua temperatura aqui, ó, aos poucos vai diminuindo, tá? E a temperatura da água fria aos poucos vai aumentando, tá? Então a água quente vai diminuindo, né? Tá com 80, vai para 78, 76, 75, vai diminuindo a temperatura da água quente e da água fria vai aumentando. Só que vai chegar uma hora que ambos vão ficar em equilíbrio,
Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É quando a temperatura da água quente se igualar com a temperatura da água fria, tá? Aí a gente vai dizer que os corpos, né, estão em equilíbrio térmico e não vai existir mais essa passagem, tá, de fluxo de energia, de calor do corpo quente para o corpo mais frio. Ambos vão ficar com a mesma temperatura. Isso se chama equilíbrio térmico. Beleza, galera? Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer? Dentro do meu recipiente, a água vai transferir calor para a água quente, passa calor, passa a sua energia térmica para a água fria. Esse fluxo de energia térmica é calor. E aí vai chegar uma hora que ambos vão entrar em equilíbrio térmico. E é justamente isso aqui, pessoal, ó, que é a questão que aqui você descubra qual é a temperatura de equilíbrio térmico. E aí vamos fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Passando aqui de página. Vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal. Se a água quente ela fornecesse, por exemplo, água quente. Vamos supor que a água quente ela fornecesse para a água fria. Deixa eu ver aqui. Opa, botei água quente de novo aqui. Vamos supor que a água fria. Vamos supor que a água quente forneceu para a água fria, sei lá, 1000 calorias, tá? Existem 1000 calorias transitando da água quente para a água fria, tá? Nem um pouquinho desses 1000 calorias, pessoal, pode ser trocado com meio externo, tá? O sistema aqui é isolado, certo? É um sistema isolado e nem o recipiente também vai participar dessa troca de calor. Então, pessoal, como a água quente perde 1000 calorias, quem perde, tá? Vou colocar assim, ó, quantidade de calor cedido, tá? Quantidade de calor cedido. A água quente perde 1000 calorias. Então, coloca isso aqui, ó, como menos, tá? 1000 calorias. Então, a água quente está cedendo 1000 calorias para a água fria. Já a água fria, pessoal, é aquela que recebe, tá? Ó, quantidade de calor recebido. Então, a água fria vai receber 1000 calorias, tá? Então, se a água quente cede 1000 e a água fria recebe 1000, pessoal, se a gente somar a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, quanto é que vai dar isso aqui? Zero. Porque menos 1000 mais 1000 é igual a zero, tá? Isso aí é básico, tá? Matemática básica. Qualquer criancinha aí do maternal sabe fazer essa conta. Então, é a partir daqui, pessoal, que a gente vai resolver a questão, tá? Eu vou pegar a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido. A somatória dos dois tem que dar zero. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ficar Q da água quente, ó, Q da água quente, mais Q da água fria é igual a zero. Esse Qzão aqui, tá? Lembra, esse Qzão é de quantidade. Só que essa quantidade de calor aqui, pessoal, ela tem um nome, tá? Quantidade de calor sensível. É aquela quantidade de calor que altera apenas a temperatura da substância, não altera o estado físico. Se a questão falasse que mudou o estado físico na hora que houve uma troca de calor, sei lá, enfim, aí a gente trabalharia também a questão de quantidade de calor latente, coisa que não tem aqui na questão. A questão fala unicamente que as temperaturas das substâncias vão mudar até entrar em equilíbrio térmico. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, quantidade de calor da substância, tá? Da água quente é igual a... Como é que a gente calcula a quantidade de calor sensível? Só para lembrar. Quantidade de calor sensível. MC delta T. Tá? Muito conhecido aí como Q-macete, né? Os professores gostam de usar essa decoreba às vezes. O Q-macete é justamente a quantidade de calor sensível, onde M, tá? Onde M é a massa da substância, Czinho é um calor específico e ΔT é a variação de temperatura, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai só substituir aqui, ó. Vou colocar de novo a caneta azul. Vai ficar a massa da água quente vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da água quente, tá? Mais a massa da água fria, calor específico, tá? Da água fria vezes variação de temperatura da água fria igual a zero. Pessoal, a questão não dá para a gente, tá? O calor específico da água quente e da água fria, que rigorosamente seriam diferentes, tá? O calor específico depende da temperatura. Só que nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode considerar tá? Que
o calor específico da água, tá? Deixa eu ajeitar aqui. O calor específico da água, ele vale aproximadamente, tá? Ele vale aproximadamente 1. O calor específico da água vale 1 caloria grama por grau Celsius. Então a gente pode considerar esse calor específico da água quente e da água fria como sendo 1, tá? Quase iguais praticamente. Então aqui vai ficar a massa da água quente, né, que é 300 gramas. Calor específico da água quente, 1. Gente, variação de temperatura da água quente. Vamos lembrar aqui o seguinte, ó, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, é TF menos T0 ou TI, tanto faz. Temperatura inicial. Só que essa temperatura final, tá, é a temperatura de equilíbrio térmico, porque como eu falei, depois de um certo tempo, tanto a água quente como a água fria, essas duas quantidades vão ter a mesma temperatura, que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico. Então eu vou colocar aqui, ó, ΔTQ como sendo temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a inicial. A inicial da água quente é 80, certo? Mais a massa da água fria, 200 vezes 1, vezes a variação de temperatura da água fria, que é a temperatura de equilíbrio térmico também, menos 10, tá? Tudo isso igual a zero, tá? Lembra, sempre soma igual a zero. Aí a gente vai fazer agora o seguinte, ó. Vamos usar aquela propriedade, né, da distributiva, tá? Propriedade da distributiva. Esse termo que está de fora, né, multiplica pelos termos que estão dentro do parênteses. Muita gente chama isso aqui de chuveirinho, tá? É bom a gente saber que essa propriedade é a propriedade da distributiva da matemática. Então aqui vai ficar, ó, 300, né? Porque 300 vezes 1 é 300. Então vai ficar 300 vezes TE, é 300 TE, menos 300 vezes menos 80 é menos 24.000, galera. Certo? Igual a 200 TE, tá? Opa, acho que aqui é uma soma aí. Acabei colocando aqui uma mais, ó, certo? Mais 200 TE menos, pessoal, 200 vezes menos 10 é menos 200 menos 10 é menos 2.000, é isso mesmo. Igual a zero, certo? Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui para não atrapalhar, tá, galera? Então, voltando aqui, ó, vai ficar... Pessoal, 300 TE com mais 200 TE, isso aqui é 500 TE, que a TE é a temperatura de equilíbrio térmico que eu estou chamando aqui. Menos 24.000 com menos 2.000 é menos 26.000, tudo isso igual a zero. Passa 26.000 que está negativo para lá como positivo, né? 26.000. Ó, galera, dá para a gente cortar, né? 2 zeros de cá com 2 zeros de cá. Isso aqui vai ficar igual a 5TE. 5TE é igual a 260, gente, ó. A temperatura de equilíbrio térmico então vai ficar 260 dividido por 5. Gente, essa divisão aqui vai dar igual a 52 graus Celsius, tá? Opa, agora eu já não consigo mais voltar. 52 graus Celsius, pessoal, seria a resposta da questão, tá, galera? Então seria, na verdade, letra A, né? Daqui da letra A é a resposta da questão 3. Beleza, galera? Então espero que você tenha gostado, tá? Uma questão bem interessante aí, uma questão que sempre cai em todos os vestibulares é termologia, principalmente essa parte aqui de princípios da troca de calor, tá? Então, ó, mais uma vez eu peço encarecidamente que você deixe seu like, tá? Se inscreve no canal, curta, compartilha, divulga para seus amigos, que isso aí vai ajudar muito para o meu canal continuar crescendo. Valeu? Fica para a próxima aí, a próxima questão aí, tá? Será postada aí, acho que daqui para amanhã eu coloco a questão 4, galera. Valeu? É isso e foi.